Seja bem-vindo ao canal Fé e Vida. Estamos no segundo episódio da nossa série sobre como interpretar os gêneros literários da Bíblia. No episódio anterior, nós exploramos as epístolas e o papel essencial que elas desempenham no relato da história de Deus com o seu povo. Hoje, nós vamos nos concentrar em dois gêneros literários que são fundamentais para entender o ministério de Jesus: os evangelhos e as parábolas. E nessa aula nós vamos passar pelos seguintes tópicos. Primeiro, a estrutura e o propósito dos evangelhos. Segundo, a profundidade das parábolas e como interpretá-las corretamente. E por último, dicas práticas para você aplicar essas interpretações ao seu estudo pessoal da Bíblia. Não se esqueça de que ao final do vídeo nós temos um presente para você. É um link na descrição que levará você a um guia completo de estudo dos evangelhos, onde você vai poder aprofundar ainda mais seu estudo nesses temas. Em primeiro lugar, nós temos a estrutura e o propósito dos evangelhos. Quando nós pensamos nos evangelhos, muitos de nós os vemos como uma espécie de biografia de Jesus. E, de certa forma, é isso mesmo. Eles nos contam a história de Jesus, desde seu nascimento até seus milagres, a sua crucificação, a sua ressurreição. Só que, no entanto, é importante destacar que os evangelhos eles não são simples biografias no sentido moderno, mas eles são muito mais. Os evangelhos são relatos históricos, mas com um objetivo espiritual e teológico. Eles foram escritos não apenas para registrar eventos, mas para comunicar as verdades sobre quem Jesus é, o que ele fez e o que isso significa para nós. E os evangelhos eles combinam dois elementos que nós devemos sempre ter em mente ao estudá-los. O primeiro é o elemento histórico e o segundo é o elemento teológico. E, historicamente, os evangelhos relatam eventos reais da vida de Jesus, situados no contexto do primeiro século, no Império Romano. E esses eventos incluem seus milagres, seus ensinamentos e interações com pessoas reais. Mas, ao mesmo tempo, eles são também profundamente teológicos. Eles são escritos com o propósito de nos ensinar sobre o significado desses eventos. Os autores dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não estavam apenas relatando fatos. Eles estavam interpretando esses fatos à luz da ressurreição de Cristo e do impacto transformador que isso teve em suas vidas e na vida das primeiras comunidades cristãs. E uma das complexidades dos evangelhos é que eles nos apresentam um Jesus que fala e age em um contexto que é muito diferente do nosso. Ele vivia em uma sociedade judaica do século I, em uma região que era controlada pelos romanos, com uma cultura e uma linguagem que são muito distantes das nossas. E isso significa que, para entendermos os evangelhos, nós precisamos ter algum conhecimento desse contexto. Por exemplo, quando Jesus fala sobre o reino de Deus, isso carrega todo um peso cultural e religioso que era muito familiar para os seus ouvintes, mas que pode nos escapar hoje. Portanto, a tarefa de interpretar os evangelhos requer que nós tenhamos uma compreensão básica do ambiente no qual Jesus viveu e ensinou. Outro ponto que é crucial, que devemos considerar, é por que nós temos 4 evangelhos. Não seria suficiente apenas um? E a resposta está no fato de que cada evangelho ele foi escrito para um público diferente e com uma perspectiva diferente e uma ênfase específica. Marcos, por exemplo, é o evangelho mais curto e direto ao ponto. Ele foi provavelmente o primeiro a ser escrito e parece ter sido destinado a uma audiência cristã em Roma, sobre perseguição, enfatizando Jesus como o servo sofredor. Mateus, por outro lado, foi escrito principalmente para judeus. Por isso, é o evangelho que mais cita as profecias do Antigo Testamento, mostrando Jesus como o cumprimento das promessas messiânicas. Lucas escreveu para um público gentil e ele destaca o papel de Jesus como salvador de todos os povos, enquanto João, o último dos evangelhos, foca na identidade divina de Jesus, destacando que ele é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. E mesmo com essas diferenças, é importante entender que os 4 evangelhos eles formam uma unidade. Eles nos apresentam a mesma pessoa, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para nos salvar. Mas essa unidade não elimina a diversidade das perspectivas. Cada evangelho nos oferece um ângulo único sobre Jesus e isso enriquece a nossa compreensão dele.
Como crentes, nós somos chamados a ler os evangelhos em conjunto, para que nós possamos, então, captar todas as nuances e riquezas que cada um oferece. A diversidade dos evangelhos é, na verdade, uma das maiores bênçãos que nós temos ao estudar a vida de Jesus. Ela nos permite ver as várias facetas de sua personalidade, seu ministério e sua missão. E, em segundo lugar, nós temos a natureza e a função das parábolas. E as parábolas, elas são uma das formas de ensino mais características de Jesus. Ele usava histórias simples, tiradas da vida cotidiana, para comunicar verdades profundas sobre o reino de Deus. Mas essas histórias, elas não eram apenas ilustrações inocentes. Elas tinham uma função específica. Elas desafiavam os ouvintes a repensarem suas vidas, suas prioridades e sua relação com Deus. O que torna as parábolas de Jesus tão poderosas é que elas não são apenas histórias com uma moral clara no final, né? Mas elas são histórias que nos confrontam, que nos fazem pensar e muitas vezes nos deixam desconfortáveis. A função principal das parábolas é provocar uma resposta no ouvinte. Jesus não contava parábolas para entreter, mas para confrontar seus ouvintes com a realidade do reino de Deus. Um exemplo claro é a parábola do bom samaritano. A pergunta inicial feita a Jesus foi: quem é o meu próximo? O que o intérprete da lei queria saber era: quais os limites do meu amor? Quem eu sou obrigado a amar? E Jesus responde com uma história que não apenas contesta essa visão limitada, mas que também vira o conceito de próximo de cabeça para baixo. Ele apresenta um samaritano, alguém desprezado pelos judeus, como o verdadeiro exemplo de amor e compaixão. E isso certamente chocou os ouvintes de Jesus e os forçou a reconsiderar suas próprias atitudes. E uma coisa importante a entender é que a maioria das parábolas de Jesus tem como tema central o reino de Deus. Quando Jesus falava sobre o reino, ele estava se referindo à realidade do governo de Deus sobre o mundo. E esse reino já havia começado com sua vinda, mas ainda não estava completamente realizado. As parábolas, então, elas nos ensinam como o reino de Deus ele opera e como ele se manifesta em nosso meio e como nós devemos viver em resposta a essa realidade. As parábolas são, por assim dizer, janelas que nos permitem ver como o reino de Deus é diferente do reino deste mundo. Ao longo da história, muitas parábolas foram interpretadas de forma alegórica. E isso significa que cada detalhe da história era visto como representando algo simbólico. Por exemplo, Agostinho interpretou a parábola do bom samaritano de forma alegórica, dizendo que o homem assaltado era Adão, os ladrões eram o diabo e seus demônios, e o samaritano era Cristo. O vinho e o óleo eram sacramentos, e assim por diante. E embora seja possível que alguns elementos nas parábolas eles possam ter significados simbólicos, essa abordagem ela muitas vezes desvia da mensagem central que Jesus estava tentando transmitir. O foco de uma parábola não está em cada pequeno detalhe, mas no ponto principal que Jesus está enfatizando. E a chave para interpretar corretamente uma parábola é identificar a lição central que Jesus queria ensinar. Isso geralmente envolve entender o contexto em que a parábola foi contada e o público a quem ela foi dirigida. E muitas vezes as parábolas foram contadas em respostas a perguntas ou situações específicas. E isso deve guiar nossa interpretação. Por exemplo, a parábola do filho pródigo é uma resposta ao ressentimento dos fariseus em relação ao fato de Jesus escolher pecadores. O ponto central dessa parábola é o amor incondicional do pai, que recebe de volta seu filho perdido, independentemente do que ele tenha feito. Em terceiro e último lugar, eu queria trazer algumas dicas para interpretar os evangelhos e as parábolas. E uma das maneiras mais importantes de interpretar os evangelhos é pensar horizontalmente, ou seja, comparar os evangelhos entre si. E muitos eventos e ensinamentos de Jesus, eles são registrados em mais de um evangelho, mas com pequenas diferenças. E essas diferenças são importantes porque elas nos mostram o que cada evangelista queria destacar. Por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães, ele aparece em todos os 4 evangelhos. Mas em João, esse milagre ele é seguido por um longo discurso de Jesus sobre o pão da vida, algo que nós não encontramos nos outros 3 evangelhos. E esse detalhe nos ajuda a ver que João queria enfatizar não apenas o milagre em si, mas o seu significado espiritual. Outra abordagem é pensar verticalmente.
Isso significa que nós devemos considerar o contexto histórico e cultural de Jesus, bem como o contexto do evangelista que escreveu. E muitas das parábolas e ensinamentos de Jesus, eles foram contados em respostas a situações específicas de seu tempo. Por exemplo, a parábola do fariseu e do publicano, ela fala de dois tipos de oração. E para entendê-la plenamente, nós precisamos entender o papel do fariseu e do publicano na sociedade judaica do século I. Ao mesmo tempo, precisamos entender por que Lucas escolheu registrar essa parábola e como ela se relacionava com a comunidade para a qual ele estava escrevendo. Finalmente, ao interpretar os evangelhos e as parábolas, é essencial lembrar que o tema central de Jesus era o reino de Deus. Todas as suas palavras e ações apontavam para essa realidade. O reino de Deus não é apenas um conceito teórico, ele é uma realidade que começou com a vinda de Jesus, mas que ainda será plenamente realizada na sua segunda vinda. Por isso, as parábolas muitas vezes falam do já e do ainda não do reino. Já experimentamos a presença de Deus, mas ainda esperamos pela sua plenitude. E entender essa tensão nos ajuda a aplicar as parábolas e os ensinamentos de Jesus às nossas vidas hoje. Hoje nós exploramos a estrutura dos evangelhos, como eles nos apresentam uma visão única de Jesus e aprendemos como as parábolas desafiam nossos corações e mentes para refletirmos sobre o reino de Deus. Agora, eu te desafio a aplicar o que aprendemos hoje da próxima vez que você for ler uma parábola ou um evangelho. Pergunte-se, o que Jesus está me ensinando sobre o reino de Deus? Como isso deve mudar minha vida? As parábolas, elas são convites para transformação e ação. E para te ajudar a continuar estudando, nós disponibilizamos um guia de estudo na descrição do vídeo, onde lá você vai encontrar um material que vai te ajudar a aprofundar ainda mais seu estudo dos evangelhos e das parábolas. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas, e que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!